O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E, se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, rezemos por um tempo em nosso íntimo. Invoquemos do Espírito Santo o auxílio, para que por ele alcancemos a plena compreensão desta palavra e sejamos, por esta palavra, hoje transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos no caminho com Jesus para Jerusalém, onde nós já celebramos na Semana Santa, na Páscoa. Ele realizou a sua entrega definitiva, oferecendo sua vida na cruz, seu corpo e sangue na cruz pela nossa salvação. O caminho para Jerusalém se torna uma escola de formação para os discípulos, para os apóstolos e para as multidões. Jesus já disse-nos algumas sentenças muito firmes nesses domingos anteriores e hoje acrescenta uma sentença a mais. Vamos lá? No seu folheto, o número 11, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 10 a 13. O texto é breve, mas supõe um esforço enorme. Quanto menor o texto, geralmente, mais cheio de elementos ele é. Essa conversa de Jesus sobre ser fiel nas pequenas coisas e nas grandes, injusto nas pequenas e nas grandes, e a questão do dinheiro injusto, da honestidade, no uso do dinheiro, concluindo, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, é o encerramento do ensino de uma parábola, que ele contou do versículo 1 até o versículo 9. Nós estamos no versículo 10 a 13. No lecionário existe duas fórmulas do Evangelho, a fórmula longa e a fórmula breve. Eu fico com dó quando no folheto vem só essa fórmula mais breve,
porque é muito rica. Para catequese, é muito importante usar a fórmula longa. Conto brevemente. Jesus conta uma parábola para os discípulos, dizendo que havia um homem muito rico que tinha um administrador desonesto, que fica sabendo que ele é desonesto, que está cometendo graves crimes contra o patrimônio dele. Ele chama o empregado e fala: presta conta do seu serviço, que eu vou te mandar embora porque você é desonesto. O empregado, antes de organizar as coisas para prestar conta, ele vai até os devedores do patrão e faz uma corrupção ainda maior do que tudo que ele fazia. Ele diz assim: eu perdendo esse emprego, o que vou fazer? De cavar, para cavar não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei. Ele procura os devedores do patrão e diz: quanto você deve ao meu patrão? Um diz: 100 barris de óleo. Ele diz: anota 80, anota 50. Vai a outro e diz: quantas medidas de trigo você deve ao meu patrão? Ele diz: 100 medidas. Ele diz: escreve 80. E Jesus conclui essa parábola dizendo: com efeito, os filhos deste mundo, dependendo da tradução do Evangelho, os filhos das trevas, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Durante muito tempo, muitos pregadores achavam que com isso Jesus está elogiando a picaretagem do empregado. Não. Ele está cutucando a fraqueza dos esforços dos discípulos. É o contrário. Porque nós costumamos dizer assim, na igreja é muito comum, na família também: eu queria fazer melhor, mas eu não dei conta, não tive tempo, não planejei direito, mas para Deus o que conta é a boa vontade. É o que está no coração da gente. Jesus no Evangelho fala que não, o que conta é ser esforçado como filho da luz para fazer as coisas com esforços muito maiores do que os esforços dos filhos das trevas. Um camarada para roubar essa igreja, o som dessa igreja, ou qualquer coisa na sua casa, ele planeja. É uma engenhosidade enorme. Ele sabe e pressupõe o que tem lá dentro, como vai entrar, como vai sair, como vai levar, para deixar o mínimo de rastro possível. Olha os corruptos. Todo mundo sabe que os corruptos são corruptos, mas eles, pela expertise da corrupção, não deixam rastros. O problema é que os filhos da luz, que deveriam ter engenhosidade para investigar os filhos das trevas, são precários em seus esforços e em seus recursos, e os filhos das trevas só aumentam o território de ocupação do mundo, porque os filhos da luz se esforçam pouco. Pronto, feita essa introdução, o evangelho que vem, está no seu folheto, é a explicação dessa sentença: os filhos deste mundo ou das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Aí vem a conclusão, vamos lá? Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto, nas pequenas, também é injusto nas grandes. Pronto. Não há meio termo. A gente precisa zelar da fidelidade. Dizia os grandes místicos do passado: não basta ser santo, é preciso parecer ser santo. Não basta parecer ser santo, é preciso ser santo. Não basta fachada. Não basta parecer ser honesto, é preciso ser honesto. Não basta ser honesto, é preciso parecer ser honesto. Que Paulo, na segunda leitura,
diz de forma assim: bradando, falo a verdade, não minto, para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. Para ser pregador da fé aos pagãos, na verdade. Continua o texto, porque a gente vai desdobrar em questões bem delicadas agora. Versículo 11. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? 12. E se não sois Fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? o que é esse negócio de ser fiel no dinheiro injusto? E o que é esse negócio de ser fiel cuidando do que é dos outros? O que é isto? Muitas interpretações cabem aqui, mas a mais ampla e mais completa explicação é que nós neste mundo fazemos o que fazemos e o que tocamos está sempre contaminado por alguma sujeira de alguém. Às vezes não é de você, lá no seu trabalho, mas você está tocando um encaminhamento de um negócio sujo, porque alguém que antecedeu você já encaminhou sujando aquilo. Você que é empregado ou você que é patrão, às vezes é envolvido na sujeira do outro, mas a sujeira do outro não deve justificar a sua sujeira. O dinheiro injusto que veio parar na sua mão, você tem que alcançar um modo de dar evidência na possibilidade de um trato justo. Dinheiro. Quando o Novo Testamento usa essa expressão dinheiro, na maioria das vezes, se refere a uma expressão trazida do ambiente persa, que usa a expressão mamon. Esta expressão mamon, ela consiste numa coisa muito curiosa. Olha só, ela se refere a um Deus, uma divindade da riqueza. Aquela divindade que se ocupava a abençoar os negócios e a prosperidade nos negócios. Esta divindade, que na primeira leitura ela aparece figurada na lua nova, em que o povo, quando chegava a lua nova da primavera, era a lua nova da primavera que trazia as primeiras chuvas, e aí da lua nova até a lua cheia, se preparava a terra para a lua cheia, a deusa da fertilidade, fecundar a terra, abençoar as sementes e semeava. Para entender essa divindade da natureza e da riqueza, vem comigo rapidamente na primeira leitura. Nós precisamos ir lá. Amós. Amós viveu e profetizou em Israel pelo ano 750. O reino do norte, onde ele profetizou, pelo ano 750, 745, ele anunciava que aquele reino do norte estava desenvolvendo um tipo de corrupção da elite que coordenava o reino do norte, e que aquela corrupção iria desencadear na decadência do reino do norte, que de fato ele é invadido e ocupado pela Assíria em 721. O profeta Amós profetiza dizendo assim, primeira leitura: ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta
saída do trigo para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças? Por quê? Porque a lua nova era a divindade da bênção, da fertilidade, da fecundidade. Nós esperamos, não fazemos coisa errada antes da festa da lua nova, para não sermos amaldiçoados pela deusa da fertilidade, da fecundidade. Entendeu? Então, espera passar a lua e o sábado logo depois, que aí a gente vai dar pronta entrega ao refúgio do trigo, aumentar medidas, diminuir medidas de balanças, adulterar balanças e vender e lucrar. Mais ou menos gente que na quaresma faz toda a piedade e penitência do mundo, mas na quaresma, depois o resto do ano peca sem nenhum remorso. Isso existe? Adianta? Isso é santidade? Mas ainda vem uma sentença mais violenta. Vamos lá? Versículo 6. É pesado, tá? Eu me lembro que essa leitura, ela cai a cada 3 anos. Há 3 anos atrás, quando eu preguei este evangelho, a gente estava em plena pandemia, não é? Uma irmã daqui da igreja escutou eu pregando essa primeira leitura, e ali na porta disse: eu não tenho condições de ouvir isso mais. Depois eu explico por quê, no final, antes de terminar a pregação. Vamos ver? Quando passará a lua nova, versículo 6, para dominar os pobres com dinheiro, leia, e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Isso existe hoje em dia? Dominar os pobres com dinheiro, os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Isso existe hoje em dia? Eu vivi anos na periferia, Uma das coisas que mais me impressionava, dos políticos mais picaretas, os vereadores mais picaretas, são os mais populares na periferia, porque eles dominam os pobres, sabe com quê? 2 coisas que eu ficava chocado: dando aqueles jogos de camisa e bola para os meninos jogarem bola, naqueles campos de terra, e dando lanche nos velórios, nas salas de velórios ou nos velórios nas casas. Era uma coisa impressionante a disputa dos vereadores para serem presença e ganhar a meninada e a família da meninada, dando aqueles jogos de camiseta mais fuleira do mundo, daquele tecido mais inútil, daquelas bolas que 3 jogos estoura. Mas é assim, dominar os pobres com dinheiro. Hoje se domina os pobres com dinheiro através de quê? Cesta básica, a manipulação dos dados dos benefícios sociais. Se está perto de eu terminar meu mandato e tem uma eleição, eu aumento os benefícios sociais. Isso existe? Existe não? Vocês moram em qual país? Volta ao Evangelho. Eu disse que há 3 anos atrás, uma irmã foi embora porque achou que era perigosa essa pregação. E para muitos ela é mesmo. E para muitos essa pregação é divisor de águas. Porque Jesus é que divide e diz ou. Vamos lá? Versículo 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, Por quê? porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Brada, igreja, vós... Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Pronto, chegamos à formulação extrema. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Já disse e repito, o Novo Testamento, quando usa a expressão dinheiro,
se refere a mamon, que é o mesmo no Novo Testamento que todo tipo de bens materiais. Aparece no Novo Testamento, nos escritos também dos judeus rabinos que pregavam nas sinagogas. Com frequência em sentido pejorativo, quer dizer, a pessoa que faz um mau uso dos bens materiais. Existe quem faz mau uso dos bens materiais? Tem? É disso. Dinheiro aqui, portanto, mamon, equivale a uma potência que escraviza o mundo, a uma divindade. Note que Jesus usa o verbo servir a Deus e ao dinheiro. Porque põe o verbo servir diante de duas realidades que podem ser consideradas por nós como realidade suprema, divina, Deus e o dinheiro. Sem contar aquele outro movimento dos que servem a Deus, mas só servem a Deus porque de Deus querem unicamente a prosperidade e os bens deste mundo. Isso existe? Até quando ajuda um pobre, é para Deus me abençoar e me enriquecer. Até quando dá dízimo e oferta na igreja, e os pregadores falam exaltados que Deus vai devolver em dobro. É sempre em vista de prestam culto a Deus, mas o interesse e o foco está nos bens deste mundo. Prestar culto, dar plena atenção, amar sobre todas as coisas. Há poucos domingos Jesus falava: quem quiser me seguir, renuncie a si, tome sua cruz. Porque quem não desapegar do pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmã, pais e filhos, lembra? Não pode ser meu discípulo. Era o desapego dos afetos, a família. Agora é o desapego dos bens. Desapego. Cuidado, repito, aqui mamon é personificado como se tratasse de um Deus. O dinheiro tem dois tipos de gente que faz desculpas esfarrapadas dizendo: não, eu não sou apegado ao dinheiro não, nem precisa, porque não faz grandes esforços e vive sempre às custas dos outros e acha que é desapegado. Isso existe? Muito. Não é sobre isso. Tem gente que não se esforça e se chama de desapegado e acha que é um desapegado, igual Jesus ensina, mas vive mamando nos esforços dos outros. Não é sobre isso. Como tem gente que é extremamente escravo do dinheiro, trabalha e empenha esforços e alcança e conquista muito dinheiro, mas põe todos os quais ele serve com o dinheiro submisso a ele e ao bolso dele. Isso existe? Tem pai, tem mãe que faz isso. Tem vô e vó que fazem isso. Isso existe? Não é sobre isso. Ser desapegado porque reparte com todo mundo, mas é um dominador. Todo mundo tem que submeter aos seus caprichos, aos seus gostos, às suas ideias e até suas ideologias. Isso existe porque se não pensa igual a mim, mesmo sendo filho, genro, nora, cancela, não ajudo mais. Isso existe? Não é sobre isso. Isso não é desapego. Cuidado. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Cuidado. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: a raiz de todos os males é de fato o amor ao dinheiro. Noutra formulação, Paulo diz que o amor ao dinheiro é
idolatria. Tem um monte de nós pregadores, padres e pastores evangélicos, que somos verdadeiros idólatras, que somos escravos do dinheiro, fazemos performance diante dos outros com a única motivação: arrancar dinheiro dos dominados e manipulados. Isso existe, minha gente? Jesus está dizendo que servir ao dinheiro é fugir de Deus. E nós, pregadores, constantemente somos ceifados. O Evangelho, portanto, é sobre a nossa relação com os bens do mundo, as coisas deste mundo, os bens, o corpo, o trabalho, a propriedade, o dinheiro no banco, ou o que a gente recebe. Olha, para não ameaçar ninguém com minhas ideias, vou a Bento XVI. Prepara-te. Bento XVI diz assim: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mamon é uma palavra de origem fenícia que evoca uma divindade que dá a segurança econômica e o sucesso nos negócios. Poderíamos dizer que na riqueza é indicado o ídolo ao qual se sacrifica tudo para alcançar o próprio sucesso material. E assim, este sucesso econômico torna-se o verdadeiro Deus na vida da pessoa. É necessário, portanto, uma decisão fundamental entre Deus e Mamon. É necessária a escolha entre a lógica do lucro como critério último no nosso agir e a lógica da partilha e da solidariedade. A lógica do lucro, se é prevalecente, incrementa a desproporção entre pobres e ricos, e assim, como uma exploração destruidora do planeta. Bento XVI não é um pregadorzinho marxista, socialista, não. É o maior crítico da ideologia marxista. Repito-o. Quando nos submetemos à lógica do lucro, se ela é prevalecente, ela incrementa a desproporção entre pobres e ricos, e assim como uma exploração destruidora do planeta. Este evangelho, diz Bento, trata-se de conduzir-nos a uma decisão entre o egoísmo e o amor, entre a justiça e a desonestidade, ou seja, entre Deus e Satanás. Isso é, essa pregação ele fez no dia 12 de setembro de 2010. Mas tem um texto ainda muito mais furioso, que você vai ficar indignado pensando que sou eu que traduzi mal Bento XVI. Você pode entrar no site do Vaticano e pegar a pregação do dia 23 de setembro de 2007. Bento XVI dirigiu uma das palavras mais severas e duras que prepara-nos para que eu diga também uma das palavras mais severas e duras de tudo que eu falei sobre os sistemas econômicos e políticos. Vamos primeiro a Bento. Poderíamos, a partir desse evangelho, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, poderia abrir-se aqui um vasto e complexo campo de reflexão sobre o tema da riqueza e da pobreza, também em nível mundial, no qual se confrontam duas lógicas econômicas: a lógica do lucro e a lógica da distribuição equitativa dos bens.
que não estão em contradição uma com a outra, se a sua relação for bem organizada. A doutrina social católica sempre defendeu que a distribuição equitativa dos bens é prioritária. Agora note o que ele fala. Naturalmente, o lucro é legítimo e, na medida justa, é necessário para o desenvolvimento econômico. Porque ele garante não nivelar por baixo todos os pobres como o marxismo e o socialismo fez. Ele garante alavancar progressos. Mas prepare-se, porque Bento agora cita João Paulo II, o maior enfrentador do marxismo-socialismo da Polônia e do resto da Rússia, que ajudou a desmantelar a máquina marxista. Olhe que São João Paulo II, diz Bento, João Paulo II escreveu assim na encíclica Centésimos Anos: a moderna economia de empresa comporta aspectos positivos, cuja raiz é a liberdade da pessoa, que se exprime no campo econômico e em muitos outros campos. Contudo, prepara-te. Contudo, acrescentou João Paulo II, o capitalismo não deve ser considerado como o único modelo válido de organização da economia. Centésimos Anos, número 35. A emergência da fome e da ecologia estão aí a denunciar com crescente evidência que a lógica do lucro, se é prevalecente, incrementa a desproporção entre ricos e pobres e uma exploração arruinadora do planeta. Os que têm medo de um raciocínio mais lógico e são domesticados nas ideologias que enfrentam os bispos, os papas e enfrentam uma igreja, vão arder na pimenta das contradições, escutando São João Paulo II e Bento XVI num texto desse. Quando, ao contrário, prevalece a lógica da partilha e da solidariedade, é possível corrigir a rota, orientá-la para um progresso equitativo e equilibrado. Agora vem as minhas notas. Eu sei da gravidade do que eu vou falar. Tem muitos de nós pregadores que transformamos a pregação em apenas apelo para piedade. Levar as pessoas a terem piedade. E nos comportamos e fazemos ceninhas de piedosos pregadores. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, diz assim: quando a piedade se torna uma fonte de lucro, daí provém a inveja, as disputas, as blasfêmias, as suspeitas, as alterações sem fim, pessoas desprovidas da verdade. Hebreus 13, 5. Não seja o seu proceder inspirado pelo amor ao dinheiro. Irmã e irmão, a pregação do Evangelho, ela deve enfrentar o problema da relação do mundo e das pessoas com os bens materiais. Dinheiro, posses, patrimônios naturais da terra, dos povos e das nações. Está aí toda a confusão e conflito das potências disputando os minerais mais poderosos da terra para as altas tecnologias. O discurso contra o materialismo deve tomar conta da pregação da igreja, sim, e isso não é fazer política na igreja. As pessoas aplaudem quando o padre e o bispo
prega contra o materialismo marxista. Eu digo com tanta segurança o que eu estou falando, baseado nos ensinos da Santa Igreja. O materialismo já provou que não responde de verdade às necessidades do mundo. Já provou historicamente. O materialismo marxista, socialista, ele nega Deus, diz que somos matéria, nega a transcendência e diz que basta a organização nossa e o domínio da economia para nivelar todo mundo no mesmo patamar, por baixo. O materialismo marxista ofende gravemente a doutrina cristã e isso emociona igrejas e gente das ideologias, particularmente da ideologia da direita hoje. Mas eu devo dizer aos seguidores das ideologias de direita, que são muitas, não basta a igreja pregar contra o materialismo marxista e fazer silêncio diante do materialismo da sociedade de consumo. O materialismo marxista já acabou, o marxismo já acabou, graças a Deus. O que existe hoje de socialismo e marxismo é só um cadáver já apodrecendo, mas começa a apodrecer um materialismo da sociedade de consumo. Por quê? Porque o materialismo da sociedade de consumo reduziu o homem e a mulher a meros consumidores, ainda que não trabalhem, ainda que fiquem recebendo benefícios sem fazer nada, mas vai ao mercado todo dia comprar alguma coisa. Você visita as periferias mais violentas desse Brasil, entrando nos barracos mais pobres, você vai encontrar a melhor televisão e o melhor celular lá dentro. Por quê? Porque a sociedade de consumo deu conta de fazer os governos patrocinar o mercado, fazendo os pobres compradores de consumo, de produtos de consumo. O materialismo da sociedade de consumo, ele é hedonista, ele é de acumuladores compulsivos, põe a lógica toda no prazer, na aventura, no corpo idealizado e todo mutilado. O que tem de gente gritando contra o comunismo, mas arrancando pedaços nas clínicas de estética para alcançar o corpo ideal, e acha que é cristão porque é contra o marxismo, o socialismo, mas é um escravo da matéria e mutila o próprio corpo. Isso existe. Vai, reage. O materialismo da sociedade de consumo, ele fez da violência um entretenimento. Os desenhos animados, os joguinhos de videogame, o cinema, é 100% violência. Gente matando gente e pais com filhos no sofá da casa, com o telão, assistindo violência e perguntando: meu filho virou adolescente e está muito irritadiço e violento. Será por quê? Porque ele virou consumidor de violência a vida inteira na distração com o pai. Está claro? O materialismo da sociedade de consumo, ele é erótico e pornográfico. Ele tem apelo a um sexismo em tudo. Tudo é sexo, tudo é erotização, tudo é pornografia. Até o comercial de carro e de refrigerante tem apelo erótico. E as igrejas imitam a sociedade de consumo. Tem certas igrejas por aí que elas parecem loja de carro, de luxo. Você passa a fachada da igreja, parece ela se confunde. Você olha, o que é isso? O que é isso? Uma igreja. Isso é tudo engenharia da sociedade de consumo, minha gente. É apelo de consumo, é domesticação para o consumo. Mas vou dizer coisas mais violentas agora, prepare-se.
O consumo e o consumismo virou o fim último do homem. A idolatria da matéria. O patrimônio como razão de viver. Comprar é mais importante do que trabalhar, do que viver, do que ser. Você é o que você consome, mesmo que não trabalhe e mesmo que não precise de nada. Já tem em sua casa tudo, mas existe uma doença que te possui. Uma vontade de comprar coisas que não lhe faz falta nunca. Isso existe? Este materialismo não pode ser menos perigoso do que o materialismo socialista e marxista. Não tem cabimento. Tem uma coisa errada na cabeça desse mundo. Mesmo se endividando até ao extremo, não preciso, não tenho, não recebo, mas faço financiamentos atrás de financiamentos. Quando não, manipula a pobre da velha mãe, da avó e do vô para usar o cartão de aposentado para comprar coisa que não precisa. Isso existe? Esse materialismo, ele é insano. Padre e bispo que prega contra o marxismo e socialismo, mas não dizem uma palavra contra o materialismo consumista, que está matando o homem, matando a mulher, matando a criação e a natureza inteira. Este padre precisa deixar de ser pregador e se converter a Deus. A Deus. O marxismo não é mais errado e mais grave do que o materialismo da sociedade da riqueza e do consumo. A igreja tem que dizer uma palavra para este mundo. Eu sou do tempo e de uma origem da roça, do interior, em que nossas famílias, mesmo tendo patrimônio, terra, fazenda, a gente chegava na casa, todo mundo se vestia mais ou menos no mesmo padrão, trabalhava, comia o mesmo padrão de alimento. E o povo simples e humilde do interior e da roça dizia: a gente é pobre, mas é honesto. A sociedade de consumo incutiu nos pobres uma vontade de comprar, consumir, que a sociedade deu conta de arrancar dos pobres a única riqueza que os pobres tinham, a honestidade. Você viaja Brasil afora hoje, nas roças, nos sítios, não há mão de obra, e quando contrata alguém, as pessoas mais simples que trabalham na roça se tornaram espertas, picaretas. Você tem que ter um rigor enorme na letra da lei, porque os mais simples e mais humildes se tornaram os mais perigosos. Isso existe. Mas eles não fizeram isso por querer, eles fizeram isso porque os ricos dominam os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. É uma sociedade organizada para transformar todo mundo em escravo de uma ambição, ainda que nem precise das porcarias que compre. E o mais curioso, 90% da porcaria que a nossa sociedade capitalista e consumista compra vem da onde? Da China comunista, que é o mais violento capitalismo de Estado e mais ordenado capitalismo sistêmico do mundo. E o povo acha que brigar e gritar contra o comunismo basta. E deixa esse consumismo mundano, hedonista, desavergonhadamente criando gente com vontade de comprar, mas sem nenhum caráter para trabalhar e ganhar honestamente o salário com o qual vive e banca as coisas. Esse é o problema do Brasil, esse é o problema do mundo. Há 3 anos atrás, eu tinha essa pregação, poupei
achando que naquele tempo o povo não estava preparado para esse raciocínio, e uma mulher bem instruída, bem informada, médica, com capacidade de leitura, todas as coisas, me disse na porta da igreja: o que o senhor pregou é puro marxismo, eu não volto aqui mais. Pelo amor de Deus, gente, sai dessa chave de estupidez, esquece, porque graças a Deus o marxismo morreu. Mas tem outras formas de materialismo ameaçando-nos violentamente. E está no seu neto, na sua neta. Você vai para a igreja e vai para as redes sociais falar contra a esquerda que é marxista, que nada. Essa esquerda que nós temos aqui no Brasil é a mais picareta, capitalista e ambiciosa e gananciosa. É a turma da treta, do crime, que juntou com a turma da treta do golpe dessa semana para votar, para proteger mais de 80 deputados que têm processos, porque pegaram as verbas parlamentares, não prestaram conta e correm o risco de perder mandato. E nós achamos que ser contra o comunismo basta. E a turma está na nossa barba, pegando a verba, anulando os prefeitos do interior, os governadores de estado e mesmo a presidência, que é aquele que pede esmola para os deputados e senadores. Onde chegamos, minha gente? Esse regime põe-nos diante de um materialismo de dominação de grupos. E a votação dessa semana, da proteção dos deputados, vem para proteger os partidos para serem conduzidos pelas milícias e pelo crime organizado, que já entrou lá. E nós achamos que basta gritar contra o comunismo e o marxismo. E não há uma palavra de pastor, de bispo, de padre, enfrentando essa maracutaia para abrir a mentalidade da elite intelectual, da elite que trabalha, da elite que produz, da elite que sofre com os empreendimentos, mas que pensa com a cabeça de 200 anos atrás. Uma elite que não tem uma inteligência para estudar os fenômenos e os dramas das contradições de hoje. O marxismo acabou há 30, 40, 60 anos já. Mas é preciso inteligência de enfrentamento dos problemas hoje, porque hoje nós chegamos ao absurdo da maior democracia do Brasil, em que se chamava os meios de comunicação da América do Norte, dos Estados Unidos, de o quarto poder, o quinto poder. Hoje, se você falar o que eles não gostam, censura e cancela e manda embora. Porque quem manda é o dinheiro do político que tem dinheiro e nem precisa de partido político mais. Nós estamos agora tendo políticos que recebem o financiamento na sua própria conta e não precisam de partido e ninguém fiscaliza. Porque eles bancam a corrupção deles com o dinheiro deles, que ganharam, mas dominam os pobres com dinheiro. Eu sei que tem gente muito mais qualificada do que eu para fazer a análise. O que eu estou levantando aqui é a bola para que cada um volte para casa e se preocupe e repita esta frase em tudo que você conversar essa semana, em todos os vídeos que você assistir, em todas as matérias que você lê, repita em tudo: eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Isso é que interessa. Está claro? Mas não está fácil. Não está fácil. A vovó, a mamãe, que reza e faz campanha contra o marxismo e o comunismo no Brasil, enquanto ela luta contra o marxismo que já acabou há 60 anos, o neto e a neta estão inúteis. O dia inteirinho no celular, vendo videozinho estúpido e alienado nas redes sociais, e só comendo, consumindo, comendo e consumindo. Mais nada. Chega aos 15, 20, 25, 30, 35, 40,
não tem profissão, não tem casamento, não tem relacionamento estável. É tudo, parece um adolescente descobrindo o mundo, com 40 anos. Isso existe? Por quê? Porque são pais e mães com pouca capacidade de análise da conjuntura de hoje, com a luz e o esplendor da palavra, que ilumina e perscruta as contradições e pode nos converter e fazer de nós homens e mulheres, construindo um mundo e uma sociedade justa, fraterna, segundo o critério do Evangelho. Amém. Amém. Eu sei. Paulo diz assim, que além de tudo nós precisamos rezar pelos homens que governam, por todos os que ocupam altos cargos. Você tem coragem de rezar por todos os que ocupam altos cargos no Brasil? A fim de que possamos levar uma vida tranquila, serena e com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável ao Senhor. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas para isso é preciso rezar pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos. Quando os que ocupam altos cargos são os que eu gosto, eu rezo. Quando não são, eu peço a Deus para mandar uma desgraça neles e matar. Isso não é fé, isso não é religião cristã. Paulo diz, quero, portanto, que em todo lugar os homens façam orações, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. É a última frase da segunda leitura de hoje. Erga sua mão até a altura do seu coração e peça do Senhor para tirar de você toda a ira e todas as discussões estéreis que não têm feito você enxergar a realidade do mundo e a realidade sua, em tudo aquilo que você se torna escrava e escravo do dinheiro, das coisas materiais, do mundo em que o materialismo consumista está esgotando a vida e o sentido da vida, está esgotando a natureza e a criação. E nós vamos fazer as gerações futuras pagarem um preço violento por essa irresponsabilidade nossa. Entregue sua vida e o futuro dos filhos dos seus filhos nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, eu me comprometo a servir a Deus e trabalhar por um mundo pelo bem de todos, Senhor, dos meus e de todos os descendentes, filhos e filhas criados no amor que o Senhor criou, mulher e homem, para o amor. Incline a cabeça, põe a mão no coração e reze, e renove sua aliança com o Senhor, pedindo que Ele te liberte de tudo que te faz escrava e escravo do materialismo, do poder dos bens e do dinheiro. Fale com Ele.